Oi gente, bem-vindo ao canal Simplifica Biologia. Novamente nós estamos aqui para fazer mais um videozinho, agora novamente vinculado para a parte da área de tricologia. O vídeo de hoje eu quero ressaltar para vocês algumas outras características que nós não damos importância, né? Toda a parte de conexão, então, dessas interações do que o nosso cabelo, além de um fator de proteção, vai trazer uma imagem, isso muito ligado com a questão da psicologia, né? E hoje nós vamos tentar trazer esses aspectos biológicos, estas características, para dentro desta nossa pequena videoaula. Eu trago algumas imagens para fazer uma comparação com vocês e uma reflexão, e nós conseguimos fazer então uma discussão saudável, né, referente então a estas informações. A ideia da aula de hoje, esta nossa pequena apresentação de curiosidades, é falar sobre a chamada psicologia do cabelo, né, caracterizada como visagismo, um dos estudos que se trabalha muito nesta parte da estética. O que é o visagismo, para nós darmos uma breve explicação para todos vocês que não conhecem esse termo. Visagismo, ele estuda a ideia das imagens e da forma e daquilo que nós queremos passar, né, de informação, e o que nós queremos demonstrar a partir da nossa percepção da imagem na qual nós estamos representando ali. Todo o processo de gestual, né, do que nós nos vestimos, de como nós nos mostramos e nos adornos que nós utilizamos, nós queremos passar uma mensagem. E existem algumas pessoas que vão ter a capacidade de conseguir lidar com a leitura destes dados e destas informações e, a partir disso, obviamente, então, conseguir fazer com que a pessoa apresente uma mudança de comportamento e personalidade, inclusive a partir da própria maneira como ela se veste, como ela se enxerga e como ela se sente. Então isso também é um ponto importante para todas as características fisiológicas. O que se estuda e o que se observa dentro destes pontos importantes, tá? Aqui nós vamos nos deter então algumas questões básicas quanto ao processo da cor, do tamanho, do corte e da estrutura do cabelo, tá? Tudo isso vai nos demonstrar e nos dar uma ideia de uma imagem que nós nos percebemos, e a partir disso, obviamente, nós conseguimos transmitir estas informações para as outras pessoas. E isso tudo vai estar ligado, então, com esta ciência, ligar a questão da nossa própria saúde com a estética. Então, é um ponto importante e que se tem uma relação muito próxima e que muitos profissionais da área da saúde acabam, né, não levando estas condições, estas informações adiante. E isso são características fundamentais dentro desse processo, do conhecimento do comportamento humano, como uma destas grandes características para nós abordarmos aqui, tá? Tudo isso, e obviamente fazendo um pequeno parênteses, pedindo para que vocês deixem um like de vocês, divulguem, compartilhem o vídeo para que o canal consiga ter uma maior relevância. Isso permite com que o professor consiga, né, fazer mais vídeos interessantes, trazendo maior quantidade de curiosidade para vocês das mais diversas áreas. Gostaram dos vídeos? Deixem seu comentário, mandem uma mensagem para que vocês gostariam de um determinado assunto, que o professor Paulo possa então estar trabalhando e trazendo algumas outras características e informações ligadas sobre estes mais diversos assuntos que nós tratamos aqui no canal do Simplifica Biologia. Lembrando também que nos dias 10 e 11 de junho nós vamos ter agora então um curso totalmente EAD, então não precisa sair do seu conforto de sua casa, uma parte teórica especificamente sobre a parte de fisiologia capilar, né, as grandes características ligadas a estes pontos do fio do cabelo, para todo profissional da área da estética, da saúde, né, e para aqueles que têm interesse em manter e ter um cuidado maior, ter uma noção dos seus conhecimentos da parte de tricologia, o estudo dos cabelos, se inscreverem. Eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo para que vocês possam acessar o site. Também conhecendo o Instituto de Apoio aos Profissionais de Ciência, onde nós vamos ter diversos cursos na área da saúde e da estética para todos vocês. Sem mais delongas, começando o vídeo, então, fazendo algumas explicações básicas e simples, né? Nós temos uma ideia importante de que o cabelo ele vai ter uma função básica e especificamente única, como a questão de proteção, né, contra choques e batidas, a parte de termorregulação,
Por quê? Porque nós vamos ter todo um processo de associação dentro dos folículos pilosos com pequenas unidades de musculatura e motora, que quando nós temos então até o próprio processo, né, para tentar se manter o calor, fazer com que nós tenhamos então um processo de diminuir a superfície ou aumentar e expandir, sendo controlado por estas estruturas dos pelos. Então o próprio processo de termorregulação e a manutenção, além de características internas, o pelo também vai ter uma importância fisiológica nestas características, inclusive até como um próprio sinalizador. E aqui nós já entramos numa área da psicologia, tá? Quem de vocês não acabou tomando um susto vendo um filme de terror? Faço recomendação de um bom filme de terror psicológico sem grande violência, que é chamado, né, Insidious em inglês, tá? Eu não me lembro do título em português, mas é um filme muito bom sobre um tema espiritual, sobre monstros e fantasmas, que é uma parte bem interessante. Aí faz um terror psicológico diferenciado daqueles dos demais. Isso são parênteses, não estou ganhando comissão, até deveria estar ganhando comissão para estar fazendo propaganda, mas é um filme que traz esse aspecto. Por que eu estou comentando isso? Exatamente porque existem aquelas cenas e sensações específicas dentro de determinados filmes de terror que trabalham com essa parte da psicologia e que vão estar adotados principalmente com o que nós ouvimos e como nós sentimos e como nós vamos perceber aquelas questões, né? Então aqueles barulhos estridentes, a própria música tem uma interferência muito grande de como o cérebro consegue perceber estas sensações de perigo, e um dos grandes reflexos visualizados é quando a gente tem uma das sensações de medo, é o arrepio, né? Exatamente um processo de sentir aquele calafrio subindo a espinha, os pelos se tornando mais ouriçados, como um processo de proteção. Por que isso? Se vocês observarem no mundo animal, né, isso também faz parte de uma tendência para que esses pelos se arrepiando, nós possamos também ter uma ideia específica de aumento da nossa imagem, nos tornarmos maior dentro de uma determinada situação de perigo, e isso é um sinal de reflexo que o nosso cérebro faz para tentar demonstrar para os inimigos que nós também possamos estar tendo algum poder escondido, né? Alguma estrutura caracterizada escondida que ali vai estar sendo visualizado. Tá? Além disso, trabalhando com alguns outros conceitos importantes agora e algumas características que eu trago para vocês, algumas imagens de personalidades, para que a gente consiga então detectar alguns pontos e algumas características da importância dessas estruturas, né, quando nós abordamos algumas caracterizações. Tá? Não é à toa então que eu trago aqui alguma imagem. Esse é o Jason Momoa, né, também conhecido como Aquaman ou Draco da série Game of Thrones, especificamente, na qual nós conseguimos fazer uma percepção específica aqui de como o cabelo ele também vai ser importante para que eu traga uma imagem diferenciada. Trazendo um pequeno resumo, um pequeno rescaldo, e depois nós conseguimos abordar especificamente. O cabelo, conforme nós vamos ter o nosso corte, né, a estrutura do penteado, a própria quantidade de cabelo, por assim dizer, talvez não seja o termo mais correto, né, mas o comprimento do cabelo, ele vai tentar nos demonstrar e tentarmos fazer com que a gente transmita uma ideia, né, ou de uma presença marcante, ou de tentarmos dar uma ideia de nós sermos mais discretos, mais focados e mais ligados a alguma coisa. Isso pode parecer irrelevante e muitas vezes a gente não acreditar nestes aspectos, mas vocês observem as imagens aqui, conforme nós vamos visualizando. Não só os cabelos, né, mas os pelos, como a barba, também tem um ponto importante. Né? Nós temos a imagem dele com cabelo curto e com barba, com uma ideia mais atlética, jovial, com um ar mais descolado, nos passando uma imagem intermediária entre uma certa responsabilidade e um leve, né, desleixo com a própria vida, algo mais leve que possa ser transmitido, e é uma ideia como nós vamos observar. Sem a barba já nos dá um outro tipo de informação. Né? Transforma uma pessoa mais jovem, mais jovial, um ar mais irresponsável também, sendo esta caracterização. O cabelo comprido, normalmente, tanto para o homem quanto para a mulher, está muito ligado com uma ideia de imagem de poder e sensualidade. Tá? Se vocês observarem homens com cabelo comprido, tá? muitas pessoas não vão se sentir atraídas e vão se sentir desconfortáveis com esta característica, devido exatamente ao incômodo que aquela imagem ou de que o cabelo possa transmitir. Ele ser liso, ondulado, tá? Com grande volume, pode nos dar uma perspectiva de que aquela pessoa ela tem um poder, uma imponência muito maior do que muitas vezes ela tem esta representação. Então, para a mulher é um ponto importante esta caracterização do cabelo, tá? Podendo trazer esta demonstração.
Eu sei que aqui nós vamos acabar teorizando e falando muito destes pontos e as pessoas não se dão conta, mas eu trago algumas imagens e alguns comparativos, né, quanto a estas questões aqui relacionadas até biológicas para que a gente consiga identificar. Terminando este aspecto, vocês podem observar que existe uma caracterização de o quanto as pessoas vão, se vocês observarem, se fossem feitos a observação de imagens ou fotos, né, do Jason, perguntando de quais elas acham que estas pessoas são mais atraentes ou não, eu te digo para vocês que boa parte delas, com a presença talvez do cabelo curto ou do cabelo comprido, as pessoas diriam, olha, nossa, esse cara tem uma presença, ele é imponente. Agora, se vocês visualizarem, isso aqui é uma imagem do Super Bowl do ano passado, tá? Um comercial na qual eles fizeram por computador, a imagem computadorizada, deixando ele mais magro, obviamente careca, com um cabelo muito mais ralo e fino. Vocês vão olhar e vocês têm uma outra ideia, uma outra perspectiva dessa pessoa. Tá? Uma pessoa que, por apresentar uma queda de cabelo, um cabelo comprido, também pode dar uma ideia de decadência, né? Uma ideia maior de fragilidade, devido à ausência do cabelo também, como um ponto característico. Né? Uma transição entre uma sobriedade e um certo relaxamento devido a esse processo e essa perspectiva do corte do cabelo aqui. Um outro aspecto importante também é a cor do cabelo. Muitas vezes nós não vamos nos dar conta disso, mas sim, a maneira como nós vamos descolorir ou colorir o nosso cabelo vai tentar passar uma imagem, né, para as pessoas relacionado a estas características. Não é à toa, também tem um outro filme chamado Divertidamente, em inglês chamado Inside Out, na qual nós temos uma pequena menina que tem um certo conflito com uma mudança de cidade, e a partir dali nós temos todas as suas principais características de personalidade, né, se confrontando devido a alguns problemas internos que ocorrem a partir do momento desta mudança. Né? Por que eu trouxe esse contexto? Nós temos a felicidade, o nojo, né, o medo e a tristeza. Ambos todos representados por diferentes tipos de cores aqui. E se vocês observarem, sempre que nós trabalhamos com isso, nós vamos ter sempre a mesma característica relacionada a estas cores e a maneira com que elas nos transmitem uma imagem. Né? Então, por exemplo, o vermelho ele é sempre associado ao perigo, né? A uma questão de sensualidade, algo que é atraente às pessoas devido exatamente a esta característica do perigo, tá? E do seu poder relacionado. Por quê? Principalmente por uma estrutura na qual vai nos remeter primitivamente a animais com cores muito vibrantes, muito quentes, na qual chamam a atenção e que nos remetem a um certo receio relacionado a isso. Um bom exemplo é a cobra coral, né? Uma cobra com a coloração vermelha vibrante, na qual nós vamos ver alguns determinados tipos de anfíbios, como sapos, que mesmo que pequenos, com coloração amarela, vermelha, brilhante, na qual nos fazem dizer, opa, aqui existe algo na qual eu não devo mexer. E principalmente uma das grandes figuras que sempre foi respeitada, e inclusive um dos grandes sinais de poder da humanidade, quando se faz todo o processo de levantamento histórico, é exatamente no momento em que nós vamos dominar o fogo. A imagem do fogo, aquela imagem de tonalidade laranja para um amarelo, que nos remete a um grande perigo, obviamente, porque se mexer com fogo, nós podemos nos queimar e termos sérios problemas. Então vocês observem isso. Então pessoas que têm a tonalidade, o cabelo vermelho, apresentam este modelo mais chamativo e fazem com que a gente se sinta às vezes atraído ou até meio repelido devido aos nossos comportamentos ambientais e algumas outras características, né, devido ao nosso processo de própria criação, que fazem com que a gente se sinta atraído ou não. Pessoas que gostam mais do perigo observam um certo ar de sensualidade, de poder relacionado à coloração avermelhada e do ruivo, exatamente por uma associação com o fogo. Tá? Assim como nós vamos ter uma ideia mais angelical ligado ao amarelo, o amarelo porque remete ao ouro, né? Algo vibrante, algo que é importante, imponente, tá? Na qual nós vamos transmitir. Não é à toa então que nós vamos ter, por que eu trouxe exatamente do desenho, observem o que é o personagem, a Fúria, né? Ele é um baixinho vermelho, entroncado, tá? Isso exatamente significa perigo. A felicidade, ela é amarela, tá? Se vocês olharem o personagem caracterizado com frio, aquela coisa que remete a uma tristeza, algo que nos faz sentir um desconforto, a coloração azul,
que é exatamente a tristeza também, né? O nojo com uma ideia mais perspectiva de característica do verde com uma transição para algumas outras determinadas cores, assim então como o medo, com uma coloração que puxa obviamente para o vermelho, que é umas tonalidades um pouco mais fraca, onde nós vamos ter um roxo para o lilás também, na qual isso também vai estar tudo associado, né? O receio, algo que faz com que a gente consiga observar e ter algumas dessas informações. Então a maneira como o meu cabelo tem a sua cor, como eu organizo, isso já não é uma questão simplesmente estética, mas também uma mensagem que eu quero passar a partir daquilo, né? Se eu tenho um problema de autoafirmação ou algo eu preciso, eu vou tentar então trazer com colorações que possam fazer com que eu me sinta mais confiante e me sinta mais imponente ou importante dentro destas questões. E exatamente o conhecimento da cor combinando com os traços do rosto, né? A angulação que nós vamos ter é importante para que eu consiga me aceitar muitas vezes e também ter alguma destas características. Isso é legal porque vocês vão observar, nem todo tipo de coloração de cabelo fecha com qualquer pessoa ou também qualquer tipo de corte, né? Porque nós vamos ter uma estrutura fisiológica na qual nós já temos intrinsecamente a nossa própria personalidade e a partir da caracterização desta nossa própria personalidade, para quem trabalhar nessa parte da estética, um aprofundamento mais em algumas questões da saúde é conseguirmos identificar como eu consigo melhorar a aparência dessa pessoa e a autoestima a partir destas pequenas características vinculadas no visagismo, né? E a maneira como nós vamos fazer estas interações. E isso também é um outro deste ponto importante, tá? Na qual nós vamos conseguir visualizar. Então a cor ela tem esta característica. A imagem que eu falei para vocês aqui, gente, questão de sensualidade e poder, né? O cabelo, então a perspectiva da cor mais, né? O volume, ele vai denotar uma imagem de força e de poder. Aqui como nós temos então estas características distintas, né? Um homem e uma mulher e até o leão como o representante máximo dentro da natureza, como chamado o rei das selvas, né? Aqui na qual nós vamos conseguir visualizar. E o mesmo nós vamos observar e vocês vão conseguir caracterizar, fazendo por parte do fim uma pequena comparação. Nós temos a Flávia Alessandra aqui, o Chris Hemsworth, também conhecido como Thor, né? Fez outros filmes, mas o papel mais conhecido dele é como Thor, com uma característica de um cabelo mais curto, né? O cabelo curto ele dá uma ideia muito mais de sobriedade, uma menor sensualidade, porém tenta transmitir uma ideia, dependendo do corte, né? E do seu penteado e das cores também, uma ideia de mais respeito, mais focado, né, e mais determinado em algumas ações. Muitas vezes por questões de trabalho é importante se visualizar a aparência que nós vamos querer apresentar para a posição na qual eu ocupo, tá, para conseguir exatamente transmitir uma ideia de respeito, uma ideia de sobriedade, de cumprimento de atividades, né? Ou até de uma ideia de que eu consigo ter estas responsabilidades na qual nós vamos estar ali, né? Então, pessoas com cabelo comprido para algumas atividades, mesmo que eu gostaria de manter o meu cabelo comprido, talvez a ideia de que muitas vezes eu não seja respeitado no local onde eu estou, porque a minha aparência me apresenta como algo que talvez eu não seja, né? Então eu, por exemplo, de cabelo comprido, indo dar aula, posso perceber uma ideia de que talvez esse professor tem uma característica que não se fecha com uma ideia de que se tem um conhecimento científico, tá? Nós estamos teorizando, não tenho nada contra. Eu já tive cabelo comprido durante boa parte da minha vida, né? Mas nós sabemos que isso pode influenciar para algumas pessoas, né? Principalmente dependendo, não só como professor, tá? Hoje o professor não tem esse problema, mas uma característica, por exemplo, de um cargo de chefia, uma pessoa com cabelo comprido pode tentar passar uma ideia e transmitir uma ideia de sensualidade muito mais do que de respeito, tá? Na qual nós vamos poder observar. Vocês vejam uma comparação aqui, onde nós vamos visualizar, por exemplo, o Thor de cabelo comprido com uma ideia muito mais de força, poder, um cara másculo, e na outra de cabelo curto aqui, uma ideia um pouco mais sóbria, né? Nós já vemos uma formação, uma característica muito mais sombria da parte dele, e eu digo isso pela questão do que eles queriam transmitir com o personagem, devido a um grande problema que ele apresentou, e ele está agora tentando, né, sair daquele pedestal, né, de filho de
Odin como uma das pessoas que vai tentar resolver o problema. E isso passa também por esta imagem mais sóbria, destinado, né, a tentar fazer algo diferenciado. O mesmo nós vamos observar aqui, se vocês visualizarem com a Flávia Alessandra, que foi o modelo que foi apresentado anteriormente, um cabelo comprido, uma aparência muito mais sexy, muito mais de ostensiva aos nossos olhos, e conforme ela vai cortando o cabelo, ela vai eliminando um pouco daquela imagem sexy, nós vamos passar a observar ela como uma pessoa mais sóbria, tá? Principalmente a partir de uma determinada idade, onde a sensualidade passa a ser em segundo plano e eu quero ser respeitado pelas minhas convicções ou pelas minhas ideias, né? Ou dependendo do que vai ser feito. Então ela vai ter uma ideia inicial muito sensual e conforme ela vai se passando e cortando o cabelo, dependendo do corte e das cores, também transmitindo uma informação diferenciada, conforme a sua angulação e a imagem que nós percebemos, né? Isso também é muito observado dentro do mundo animal devido exatamente a esses aspectos. Um bom outro exemplo com a questão de sensualidade, né, de comprimento, nós podemos utilizar o pavão macho. O pavão macho é quem vai apresentar aquelas penas exuberantes, enormes para se demonstrar para a fêmea, né? E que enquanto a fêmea, na verdade, ela é um animal de menor porte, com uma coloração neutra, e que ela não tenha necessidade de fazer isso, porque a disputa para chamar a atenção e que seja visto com mais beleza, com mais graça, vai estar vinculado ao macho. Por isso o macho apresenta estas pequenas diferenças e estas características. Dentro do reino animal, principalmente nos pássaros, nós vamos observar muito isso, né? Os machos, quando têm a necessidade de chamar as fêmeas com coloração muito mais chamativas, muito mais exuberantes, penugens maiores, muito mais bonitas, volupiosas, na qual nós vamos observar e olhar que aquilo tem um apelo, né, significativo e referente a isso, né? Então, também tem esta característica aqui na qual nós estamos trazendo. Por isso, eu encerro aqui o nosso vídeo. Era mais ou menos isso que eu queria transmitir para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. São ideias gerais relacionadas a isso, de toda a parte do que nós conseguimos observar e visualizar, né? Lembrando também que isso vai ser um dos pontos na qual nós vamos poder trabalhar dentro do curso de tricologia e destrinchar um pouco mais estas ideias, estas características. Agradeço a atenção de vocês, gente. Muito obrigado e tenham um excelente final de semana. Nos vemos então muito em breve no nosso próximo vídeo.